Bem-vindo de volta ao filme Homem. Hoje vou mostrar para vocês uma aventura de 2014. Fantasia, Noé. Spoilers à frente. Atenção, e tome cuidado. No início da criação, o Criador criou Adão e Eva à sua imagem para se tornarem os primeiros humanos. Ao mesmo tempo, o Criador deu-lhes duas escolhas: obedecer à tentação das trevas ou agarrar-se à bênção da luz. Inesperadamente, os dois roubaram o fruto proibido do jardim do Éden por causa da ganância e assim perderam a inocência. Então o Criador retirou todas as dádivas da terra num acesso de raiva. Assim, os descendentes de Adão e Eva sofreram com a esterilidade e, desde então, o mundo não choveu mais e todas as coisas começaram a secar. Os anjos bons não querem ver a humanidade sofrer de esterilidade. Então, contra a vontade do Criador, uma luz dourada como uma chuva de meteoros pousou na terra e assim irritou o Criador. Então eles foram punidos com a extinção de sua luz semelhante a uma chama pelas rochas e pela lama da terra, transformando-se assim em homens megalíticos feios e corpulentos. Mesmo assim, transmitiram todo o seu conhecimento à humanidade. Com a ajuda dos megalitos, a humanidade ressuscitou do pó e criou uma grande civilização industrial até os descendentes de Adão. Na 10ª geração, tornaram-se menos inocentes. Seu egoísmo e ganância semearam crimes em todos os cantos da cidade. Irmãos se mataram. Tudo no mundo foi destruído. Eles transformaram a generosidade do homem de pedra em atrocidades e apenas algumas pessoas ainda herdaram a inocência e a bondade da criação. O avô de Noé, Matusalém, é um deles. Apenas para vê-lo segurando a espada flamejante e então fortemente inserida no local e acendendo um fogo ardente para destruir os humanos malvados. Salvou o povo de pedra, enquanto o povo de pedra que sobreviveu à guerra continua preso em conchas de pedra, banido para sempre para esta terra árida e só pode esperar silenciosamente pelo perdão do Criador para que possam ser chamados de volta ao reino celestial. O filho de Matusalém, neste dia, estava ensinando Noé. Ele queria que Noé herdasse a vontade do Criador, permanecesse inocente e bom e continuasse a guardar a única terra que não foi ocupada pelos senhores da guerra. Porém, antes que as palavras fossem ditas, os brutais senhores da guerra vieram para cá nesta era de recursos escassos. Naturalmente, eles não abririam mão desta terra fértil, pois era rica em recursos de que necessitavam. Para tomar esta terra, eles fizeram tudo o que puderam para matar o pai de Noé. E Noé, que estava escondido nas sombras, não teve escolha a não ser entrar em pânico e fugir. 20 anos depois, Noé criou 3 filhos num lugar deserto. Um dia, ele estava ensinando as crianças a coletar ervas quando uma gota d'água caiu de repente do céu claro. Noé percebeu que algo estava errado e imediatamente levou o filho para casa. E no caminho de volta, um raro cão de caça ficou gravemente ferido ao seu lado. Na terra árida, os animais visíveis sofreram mutações há muito tempo, e logo o cão gravemente ferido parou de respirar nos braços de Noé. Então, várias tribos nômades selvagens o cercaram e ele pediu a Noé que entregasse o cão para mantê-los seguros. No entanto, eles subestimaram o homem endurecido pela batalha na frente deles, e Noé facilmente os derrubou com sua força e então carregou o corpo do cão para casa para cremação. À noite, Noé teve um estranho pesadelo. Ele estava sob uma montanha que era única com plantas, mas todo o chão estava reduzido a uma terra negra e arrasada, e o mundo sob seus pés estava manchado de vermelho com sangue. Noé de repente acordou convencido de que seu avô Matusalém estava morando na montanha à sua frente, e então novamente viu uma gota d'água cair na terra arrasada e crescer uma flor. Noé foi acordado de seu sono por um pesadelo, suando profusamente. E agora ele entendia que o Criador odiava a humanidade e queria destruir o mundo inteiro por meio de um desastre natural. Então, de manhã cedo, a família fez as malas e se preparou para ir à montanha em seu sonho para encontrar seu avô Matusalém em busca da verdade. O mundo já havia sido destruído pelos senhores da guerra. A floresta outrora verde agora está sem graça, e as cidades governadas pelos senhores da guerra são lugares onde eles nunca ousariam ir. No caminho, passaram por uma mina abandonada e, quando foram conferir, encontraram vestígios de pessoas morando ali. Infelizmente, todas as pessoas aqui parecem ter sido mortas por essas brutais leis militares. Depois de olhar mais de perto o chão, encontrei uma menina moribunda. Mas a tragédia foi que seu abdômen foi cortado com um ferimento enorme e, se ela não fosse ajudada a estancar o sangramento a tempo, a menina morreria logo. Porém, quando sua esposa usou ervas para limpar as feridas, as pessoas que os mataram voltaram. E a família de Noé não teve escolha a não ser pegar a menina e fugir às pressas. Mas a terra arrasada na frente deles, mas deixe-os olhar para o caminho. Este é o humano que nunca ousa entrar no reino. Veja,
A perseguição está próxima. Noé decidiu levar a família e arriscar invadir esta terra arrasada. O inimigo que veio atrás deles parou na beira da terra arrasada e, após uma breve reflexão, ainda havia algumas pessoas que não tinham medo da morte para persegui-los. Noé pediu a seu filho que protegesse sua família e liderasse o resto da primeira enquanto ele ficava para trás para ganhar tempo para eles escaparem. Mas assim como os dois lados estavam em guerra, o inimigo olhou surpreso, não ousando dar um passo à frente. O perplexo Noé olhou para trás e encontrou um homem megalítico parado ao lado dele, seguido de um forte soco que o deixou inconsciente, apenas para acordar e ver a família presa pelo homem megalítico na mina. Eles desafiaram o Criador para vir à Terra para ajudar os anjos da humanidade, mas a humanidade retribuiu o favor matando todos eles. Noé explicou apressadamente aos megálitos que ele era descendente de Matusalém porque seu avô salvou os megálitos em uma guerra, e os megálitos não sabiam se o que Noé disse era verdade e não ousaram machucá-los, então tiveram que deixá-los ficar na cova para se defenderem sozinhos. Ao cair da noite, um homem megalítico se aproxima furtivamente de Noé e resgata sua família porque está convencido de que Noé é descendente de Matusalém. O homem megalítico os acompanhou para fora da terra e depois para a montanha no sonho de Noé. Segundo a dica, seu avô Matusalém morava nesta montanha e relaxava. À noite, eles montaram uma tenda e deixaram os megálitos ficarem no sopé da montanha para ajudar a cuidar de sua família enquanto ele levava seu filho mais velho à montanha para procurar seu avô. No primeiro encontro, Matusalém não ficou surpreso. Depois de algumas gentilezas, ele lançou um feitiço para colocar seu bisneto para dormir porque o próximo assunto que iria discutir com Noé não era adequado para a presença de crianças. Noé contou ao seu avô sobre o desastre predito em seu sonho de que o Criador estava prestes a destruir o mundo inteiro e o levou a vir aqui para buscar as instruções finais de Matusalém em seu objetivo. Matusalém não explicou a ele, mas entregou a Noé uma xícara de chá e, após a xícara de chá, Noé caiu no sonho novamente. Uma semente na xícara de chá flutuou na água e depois se transformou em uma enorme arca flutuando na superfície da água. Todos os seres vivos do mundo foram chamados a embarcar na arca, exceto os seres humanos, que seriam inundados e eventualmente extintos. Noé acordou do seu sonho e percebeu que o Criador tinha feito isso para separar o bem do mal no mundo. O mal afundará, o bem surgirá e o dilúvio derrubará tudo e restabelecerá uma nova ordem. Antes de partir, Matusalém deu a Noé uma semente, que ele enterrou na terra arrasada após retornar ao acampamento naquela noite. Quando ele acordou no dia seguinte, o homem de pedra que ajudou a família de Noé foi levado por outros homens de pedra sob a acusação de ser um traidor. Quando eles partiram, Noé gritou para parar todos os gigantes e disse que recebeu a vontade do Criador e lhe deu a tarefa. Ele esperava que o grande povo pudesse ficar para ajudá-lo a construir a arca, salvando assim todas as espécies da terra. Mas os megálitos não acreditam mais nos humanos e o rejeitaram decisivamente. E só então, a terra árida de repente jorrou uma grande quantidade de água de nascente fluindo no solo, formando um riacho que continuava se espalhando para fora. Quando a primavera ganhou vida, logo sob os pés da terra arrasada cresceu imediatamente uma floresta exuberante. As pessoas monolíticas ficaram chocadas com a cena diante delas. Com esta floresta, Noé pode usar esses materiais de madeira para construir a arca. Então o homem de pedra, acreditando que Noé não o enganou, decide ficar para ajudar Noé a construir a arca juntos e o próximo grande plano de fuga para todos os animais está prestes a acontecer. Muitos répteis foram repentinamente convocados a sair da floresta e rastejaram de maneira ordenada até o abrigo que ainda não havia sido construído, que era a lendária Arca de Noé. Porque, em 3 dias, um dilúvio cataclísmico devoraria todos os seres vivos na terra. Para preservar todas as espécies da terra, Noé e os megálitos trabalharam durante a noite para construí-lo. Com a ajuda dos megálitos, a arca foi formada rapidamente. Imediatamente depois, um segundo grupo de animais voadores chegou do céu, mas apenas 2 de cada espécie foram autorizados a embarcar na arca. Eles circularam para frente e para trás sobre a arca dezenas de vezes e então voaram para o interior da arca de maneira ordenada. Uma vez lá dentro, cada um deles encontrou um bom lugar para pousar. Imediatamente depois, um terceiro grupo de enormes mamíferos foi convocado e chegou. Novamente, apenas um macho e uma fêmea de cada espécie foram autorizados a embarcar na arca. Para economizar comida, a família Noé desenvolveu uma erva que fazia todos os animais dormirem e não seriam acordados até que o desastre terminasse. Enquanto isso, o trabalho de construção da arca ainda precisava continuar. Enquanto todos colocavam energia na construção da arca,
os brutais senhores da guerra chegaram com um grande grupo de refugiados. Eles não acreditaram que o Criador enviaria um apocalipse para destruir o mundo e disse a Noé para desocupar a floresta ou demolir a arca atrás dele. Embora muitas pessoas estivessem do outro lado, Noé não se intimidou e não cedeu, porque ele acreditava firmemente que o Criador havia enviado este desastre apocalíptico para destruir a humanidade e remover todo o mal do mundo. Se fosse esse o caso, o tirano teria que pegar a arca e confrontar o Criador. Enquanto ele chamava o exército atrás dele, ao comando de Noé, o gigante homem de pedra atrás dele de repente se levantou, revelando seu enorme corpo. Quando todos viram essa cena, não ousaram dar um passo à frente. Antes de partir, o tirano só pôde dar uma palavra dura a Noé. Antes que chegue o dilúvio, ele liderará seu exército para destruir toda a floresta. De volta ao acampamento, eles passaram dias e noites construindo armas, preparando-se para travar uma guerra contra Noé e forçando todos os refugiados a se juntarem à luta contra as pedras. À noite, Noé entra furtivamente no acampamento para bisbilhotar. Ele não veio aqui para ver se o tirano iria travar uma guerra contra eles, mas para ver se restava alguma pessoa boa no mundo que valesse a pena salvar. Mas, como resultado, tudo o que viu foi a ganância e o egoísmo humanos. No caos mundial, eles queimaram, mataram e saquearam aldeia após aldeia. Os humanos estavam matando uns aos outros em todos os lugares, e a terra sob seus pés estava tão vermelha de sangue quanto a fábula de seu sonho. Isto o convenceu ainda mais do verdadeiro propósito do Criador de enviar o desastre natural para destruir a humanidade. Noé rapidamente voltou para a floresta e ordenou que todos acelerassem. A arca é construída em um dia, mas antes da chegada do Senhor da Guerra, há algum conflito dentro da família. Seu filho mais velho e a garota que ele salvou comem um fruto proibido na selva. O ferimento de infância da menina interrompeu sua capacidade de reprodução para sempre e deixou os dois amantes apaixonados incrivelmente frustrados. A cena lúdica só foi vista pelo filho mais novo. Ver que todos estão formando pares, mas ele não tem namorada para namorar deixa seu coração muito dolorido e injusto. Então ele se aproximou de seu pai, na esperança de encontrar uma esposa para ele antes do dilúvio, mas o resultado foi a recusa cruel de seu pai. Curtir e se inscrever pode parecer simples para você, mas para nós é precioso. Curta, inscreva-se e pressione o ícone do sino para receber as últimas notificações. Obrigado por ser tão solidário, porque ele sabia muito bem que o Criador enviou o desastre natural para destruir todos os seres humanos, incluindo a sua família. Após ser rejeitado, ele também plantou as sementes do ódio por seu pai. E após completar a tarefa de construir a arca, a família enviou os mais velhos para a morte um por um, até a morte de seu último filho. Esse final fez sua esposa se sentir muito injusta mesmo sendo tão gentis. Não receberam um pouco de misericórdia e perdão do Criador. No dia seguinte, ele vem secretamente sozinho à montanha em busca do imortal Matusalém. Ele espera que Matusalém possa ajudar a seu filho a continuar com o incenso. E Matusalém disse que não tinha o direito de interferir na decisão do Criador, e mesmo que interviesse no assunto, o Criador acabaria por acabar com tudo de outras maneiras. Entretanto, o filho mais novo foi rejeitado pelo pai e fugiu sozinho para uma aldeia próxima que estava a ser saqueada. Por causa de um acidente, ele, infelizmente, caiu em uma pilha de mortos, onde encontrou uma menina. Depois de dizer que não tinha intenção de fazer mal, ele deu a ela a única comida que restava na sacola e prometeu à menina ajudá-lo a escapar. Naquele momento, o céu subitamente se encheu de nuvens escuras e uma tempestade estava prestes a chegar. Noé já entendia que o desastre estava por vir. Então disse à menina para ir urgentemente à floresta para encontrar seu terceiro filho e voltar correndo para embarcar na arca. Caminhando pela selva profunda, ele viu seu avô Matusalém procurando a fruta no escuro. Matusalém sabia que esta menina era a esposa de seu neto e que Noé a criou com as próprias mãos. Nos últimos 10 anos, a menina foi protegida pela família, mas nunca lhe deu nenhuma bênção. Para compensá-la, ele lançou um feitiço para curar as feridas da menina e assim restaurar sua fertilidade. Por outro lado, os senhores da guerra reuniram todas as suas tropas no meio de uma tempestade e, num momento, todos os senhores da guerra invadiram a floresta e correram na direção da arca. O filho mais novo também percebeu que o desastre estava por vir. Então levou a menina de volta para a floresta e se preparou para embarcar na arca. No caminho, ele foi atacado pelo equipamento de defesa que havia plantado, e o exército de 100.000 homens do Senhor da Guerra estava por perto. O filho mais novo não optou por fugir para salvar a vida, mas decidiu ficar para trás com a menina e esperar em silêncio pelo julgamento do destino. No momento crítico, Noé veio salvar seu filho, mas quando voltou para ficar com a menina,
Já era tarde demais. Noé decidiu abandonar o resgate, afastando o filho do local, enquanto a garotinha abandonada se tornava a alma dos pés do Senhor da Guerra. Antes do desastre, será travada uma batalha de vida ou morte, uma guerra brutal pela sobrevivência da humanidade. Antes da inundação da destruição, a humanidade lutou até a morte com os homens de pedra para embarcar na Arca da Salvação. Os megálitos se alinharam com varas de madeira para construir uma linha de defesa impenetrável para a arca atrás deles. O exército humano enxameou para lutar contra os megálitos de frente para tentar romper a linha de defesa. Mas cada vez que os megálitos lançaram seus ataques, eles conseguiram atingir um grande número de humanos. Diante do poder absoluto dos humanos, simplesmente não pode ser derrotado à medida que o número de humanos continua a aumentar na retaguarda. O avanço das capacidades de combate humano melhora gradualmente e começa a mudar a situação. Enquanto ambos os lados lutavam para matar, o líder dos senhores da guerra aproveitou a confusão para perfurar o coração dos megálitos com uma arma. E os megálitos foram jogados no chão enquanto lutavam para permanecer de pé. Com a queda dos primeiros megálitos, o moral humano aumentou instantaneamente e eles começaram a cercar e lutar para desmantelar o corpo do homem de pedra. E naquele momento, o céu de repente liberou uma luz brilhante sobre os megálitos. Uma vez punidos pelos megálitos neste momento, eles compreenderam que foram perdoados pelo Criador. Quando o coração foi aberto, houve uma explosão e o homem de pedra libertou-se de seu corpo de pedra e retornou ao reino celestial como luz sagrada. O resto do povo de pedra viu que seus companheiros foram perdoados pelo Criador, então eles imediatamente ficaram com mais energia para lutar contra os humanos e guardar a arca juntos até que lutassem até o último momento quando pudessem se transformar em anjos e retornar ao reino de paraíso. Com a morte de outro megálito, a linha defensiva foi finalmente violada pelos humanos e, um por um, os humanos romperam a linha defensiva e se dirigiram para a arca. Apesar das constantes interceptações pela retaguarda, algumas pessoas más eventualmente embarcaram na arca. Vendo que o outro lado estava prestes a arrombar o portão da arca, Noé, guardando no final, cortou imediatamente a corda de escalada para proteger a última linha de defesa. O principal senhor da guerra aproveitou a confusão e olhou para uma escada lateral para invadir silenciosamente enquanto os megálitos, ainda lutando na linha de frente, gradualmente começaram a morrer e retornar ao céu. A linha defensiva construída pelos megálitos foi completamente violada e milhares de soldados correram em direção ao portão da arca tão rápido quanto a maré. Noé deixou urgentemente seu filho mais velho entrar na arca para proteger sua família enquanto ele ficava do lado de fora para fechar o portão e lutar com os megálitos restantes até o último momento. Um dos megálitos estacionados no final viu que estava prestes a cair. Então ele se despediu de Noé com pesar e dilacerou seu corpo para bloquear a última onda de ataque de Noé. Ele também recebeu o perdão do Criador quando um gênio retornou ao reino celestial e naquele momento a terra de repente começou a explodir. Uma coluna de água das fendas jorrou para derrubar todos os soldados que corriam na frente deles. Imediatamente após a chegada do tsunami de 100 metros de altura, o exército liderado pelo Senhor da Guerra foi inundado e Noé agarrou a corda no último momento para escapar do perigo. As pessoas inundadas lutaram sob a água por um momento antes de serem afundadas e, num momento, toda a terra se transformou num oceano, exceto este barco que transportava todas as espécies. A arca de Noé está flutuando na superfície da água. Neste ponto, o lamento do lado de fora do barco era horrível, e a criança de bom coração implorou a seu pai que jogasse a corda para salvar o resto do povo. Mas Noé ainda acreditava que o Criador havia enviado o desastre natural. Após o dilúvio, a raça humana será completamente extinta. O Criador restabelecerá a ordem e a família não será capaz de se reproduzir e terá que morrer um por um pelos mais velhos até que o último filho morra. Neste momento, eles desconhecem completamente que no momento da partida da arca, o tirano Caim entrou sorrateiramente na arca e se escondeu no fundo da cabana. E tudo isso foi descoberto pelo segundo filho que chegou. Mas ele não deteve o tirano, mas forneceu-lhe comida discretamente, e fez isso tudo porque seu pai não ajudou a salvar a menina. Embora ressentido com seu pai, ele ainda não ousou machucá-lo. E o tirano aproveitou sua psicologia vacilante para obrigá-lo, dizendo-lhe que o verdadeiro homem brutal era seu pai. O navio está cheio de feras, mas ignora os humanos e até obriga a unir forças para se livrar do pai. Enquanto isso, outra notícia incrível de repente destrói todo o plano de Noé. O avô Matusalém deu à sua neta, que havia perdido a fertilidade, uma gravidez milagrosa, o que significou que a linhagem familiar poderia finalmente continuar a ser transmitida também. Ela e o marido contaram ao pai sobre as boas notícias,
Mas Noé ficou repentinamente furioso quando soube que toda a raça humana, que ele havia matado dolorosamente pela vontade do Criador, havia sido destruída por sua própria família, o que significava que tudo ele tinha feito estaria perdido. Ele correu para o topo da arca com raiva e se ajoelhou para orar pelo perdão do Criador, porque a seguir, ele teve que tomar uma decisão muito difícil, ou seja, ele teve que matar a criança de sua nora com as próprias mãos. Só então, a chuva parou repentinamente e as nuvens escuras que cobriam o céu se dispersaram lentamente, o que deixou Noé ainda mais certo de que a próxima decisão seria aprovada pelo Criador. Ele contou à família seu plano de que se nascesse um menino, ele seria o último humano, e se nascesse uma menina, ele a mataria com as próprias mãos no momento do nascimento. Em suma, a vontade do Criador deve ser obedecida e a humanidade não pode reproduzir-se. Mais tarde, como o filho mais velho, que estava prestes a se tornar pai, não podia aceitar tal final, sua nora chorou e foi atingida por um raio vindo do nada, e sua mãe soltou silenciosamente uma pomba para olhar para a terra. Assim que ela encontrasse terra, ele ajudaria secretamente a nora a escapar de lá. E no dia seguinte o pombo voou de volta sem nem mesmo terra sob os pés. O mundo lá fora já estava morto. Não querendo desistir, a mãe pediu ao filho mais novo que acordasse novamente as duas pombas e continuasse a busca pela terra. Vendo a data do parto da nora se aproximando, a mãe encontra Noé e implora com voz rouca que poupe a criança inocente que está em seu ventre. Se ela deve ser punida, é ela quem deve ser punida, porque foi ela quem orou secretamente ao seu avô, Matusalém, para restaurar a fertilidade da sua nora. Mas Noé estava tão determinado a fazer a vontade do Criador que sua esposa irada rompeu com ele e o amaldiçoou imediatamente. Antes de encontrar terra, a mãe decidiu mandá-los embora tranquilamente em um pequeno barco, mesmo que flutuassem no mar, em vez de ficar aqui esperando o julgamento cruel. Mas no momento em que as duas mães e filhos estão prestes a se despedir, o Noé descobre. Ele derruba o fogo com decisão e queima o barco. Mas nesse momento sua nora está prestes a dar à luz neste momento. Ao mesmo tempo, a ação do segundo filho e do tirano foi lançada silenciosamente. Eles mataram parte dos animais da cabana e então deixaram o segundo filho avisar Noé para ir até o fundo para investigar. Ao colocar toda a sua atenção na frente dos animais, o tirano aproveitou para lançar um ataque surpresa contra ele por trás, e os dois lutaram no chão. Enquanto isso, o lado da nora ainda está lutando, e este lado dos dois lados está em uma luta contínua. Noé, infelizmente, foi subjugado pelo tirano. No momento em que o tirano estava prestes a matar Noé, o segundo filho apareceu de repente por trás e esfaqueou o tirano. E ele finalmente escolheu ficar ao lado de seu pai. A nora finalmente deu à luz uma menina depois de fortes dores. Mas as dores na barriga não pararam por aí. E só depois de uma observação cuidadosa foi que descobriu que havia uma menina na barriga. O que significa que Noé matou duas pequenas vidas ao mesmo tempo. Depois de acabar com o tirano, Noé imediatamente voltou ao nível superior para procurar a criança. E sua esposa o deteve no meio do caminho, esperando que ele deixasse a criança sozinha. Diante das súplicas de sua esposa, Noé ainda insistiu em sua posição e completou sua tarefa final em obediência à vontade do Criador. A nora não teve escolha a não ser implorar para que ele impedisse a criança de chorar antes de fazer qualquer coisa. Ela não queria ver seu filho morrer chorando, e esse pedido parecia ter incomodado o coração de Noé. Antes de Noé fazer isso, a nora cantou uma canção infantil enquanto chorava para estabilizar a criança. Nesse momento, sua esposa também tremeu e subiu ao último andar para presenciar essa cena cruel. Depois que as crianças adormeceram completamente, Noé decidiu puxar a adaga e mirar nas crianças, mas hesitou em fazê-lo. Por fim, Noé foi despertado pelo amor no coração de duas crianças. Neste momento, ele prefere ir contra a vontade do Criador, mas não pode matar suas netas com as próprias mãos. E naquele momento, a pomba à procura por terra pegou uma folha e voltou para a arca. No final da história, encontraram o último pedaço de terra dos dias anteriores e a reprodução humana finalmente continuou. Talvez a família de Noé tenha passado no teste do desastre natural do Criador, onde o mal desce e o bem sobe. Esse foi todo o vídeo. Espero que tenham gostado. Obrigado por assistir.